Muito bem. Hoje nós temos uma das lições também muito importantes, uma lições belíssimas do Evangelho, que é do capítulo 19, né, que fala sobre a fé que transporta montanhas, e no nosso item 12 nós temos aqui a fé divina e a fé humana. Nós sempre comentamos aqui e pedimos que cada um também possa, né, ler a lição, possa também tirar as suas conclusões, né? E aqui nós vamos deixando, então, o nosso entendimento. E quando a gente começa falando de fé, cada um pode ter um entendimento diferente, cada um pode ter um entendimento, né? Então, se a gente buscar aí no dicionário, né, fé tem a ver com crença, fé tem a ver com acreditar em algo, aquela confiança no futuro, é algo que nós entendemos que vai acontecer. E uma coisa que a gente sabe também que, como isso tudo tem a ver com o futuro, é ainda muitas vezes abstrato. Nós não conseguimos quantificar, nós não conseguimos materializar, e a fé também é algo que varia de pessoa para pessoa, né? Às vezes, sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, as pessoas têm expectativas, têm noções e orientações diferentes. Um acha, puxa, eu tenho plena confiança que tal coisa, tal fato irá acontecer. Não é assim? E outros acabam, muitas vezes, tendo, às vezes, a sua fé mais diminuída para um determinado assunto e outro. Então, nós temos isso que precisa ser pontuado. Quando a gente fala de fé, né, e a gente pegar lá desde o Velho Testamento, a palavra que nós tínhamos lá era emuná. Emuná, que tem a ver com fidelidade, confiança, lealdade. Então é isso que nós tínhamos em hebraico, né? Quando a gente já vai para o Novo Testamento, né, esse mesmo conceito tem a palavra pistiar. Pistiar que tem a ver com acreditar, também a palavra fidelidade por trás, né? Ser fiel, né? Então tem o mesmo, praticamente a mesma definição que se tinha no Velho Testamento. E a fé, né, como a própria lição nos coloca aqui, fé divina e fé humana, sempre, ou na maioria das vezes, ou desde os primórdios, sempre foi muito mais esperando, né, na expectativa que algo pudesse acontecer do alto. Então, eu quero alguma coisa, desejo alguma coisa, então vou esperar que o alto, né, que Deus, que o Criador possa nos beneficiar daquilo que nós gostaríamos, daquilo que nós pretendemos. Então, na maioria das vezes, ou historicamente, ele tinha isso, né? Se cultuava algo exterior, se adorava algo exterior, e isso era muito mais, não de forma profunda. Tanto é que uma dessas práticas antigas é o próprio batismo, né? Que se a gente for ver lá a tradução da palavra que vinha lá do grego e tudo mais, tem a ver como mergulhar, mergulhar de forma profunda, mergulhar em si mesmo, né, de forma aprofundada. Então, o que nós precisamos é efetivamente desse mergulho, né, em nós mesmos, para que a gente possa realmente estimular a fé. Então, e não ficar naquela transferência de expectativa, muitas vezes até barganhando, né, com o Criador. Olha, se acontecer tal coisa, eu vou melhorar. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal promessa. Se acontecer, eu vou modificar dali para frente. Então, esse tipo de expectativa, né, colocando a expectativa no Criador, colocando as expectativas nos céus, é que precisamos refletir sobre isso. Na verdade,
a situação é inversa, né? Nós temos a parcela de esforço de cada um, de entendimento de cada um, e aí sim, nesse processo de nos mexermos, de movermos, assim muitas vezes nós vamos realmente avançando. E aí sim, o alto acaba nos beneficiando, vendo o nosso esforço, vendo aquilo que nós estamos melhorando, e nesse sentido, a ajuda sempre virá. Então, é bastante incorreto, é bastante impróprio a gente ficar nessa condição contemplativa, só na expectativa de que Deus possa fazer as coisas cair do céu, né? E assim as coisas não vão avançar. E por isso que muitas vezes algumas pessoas se frustram. Puxa, não aconteceu nada daquilo que eu esperava, não aconteceu nada daquilo que eu tive. Talvez a minha fé não foi profunda. Não, nesse caso, a fé muito parecida com os primórdios, né, como a gente citou aí dos séculos anteriores, que era muito mais na expectativa dessa transferência, tá certo, de Deus, dessa transferência dos benfeitores, para nos, de alguma forma, nos beneficiar. Então, não é assim que nós devemos pensar, né? Então, pensamos, então, caríssimos amigos, caríssimos irmãos, na possibilidade de nós procurarmos realmente arregaçarmos as mangas para que a gente possa nos movermos e aí sim estarmos beneficiando desse esforço, estarmos beneficiando cada vez mais nesse processo. E esse é o processo que nos inicia para o amor. Esse é o processo que nos traz a possibilidade, né, de avançarmos para outras virtudes, para avançarmos efetivamente para a fé divina, né? Começamos com a fé no âmbito material, tá certo? Mas ela vai, à medida, se processando. Tem uma passagem do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 42, que diz afirmação e ação. E lá diz que não é razoável, né, numa das frases lá, diz que não é razoável nós deixarmos, permanecermos procurando deixar toda essa parcela das nossas responsabilidades para o alto, né? Não é nada razoável. Então, nesse processo de desenvolvimento da fé, né, é importante que saibamos entender que temos as nossas responsabilidades e, ao mexermos, ao avançarmos nas nossas ações, nós podemos sim, aí nos beneficiarmos daquilo que nós podemos fazer, daquilo que precisamos fazer para a nossa evolução. É importante também dizer que nessa parcela que nos compete, nessa parcela do nosso desenvolvimento, à medida que vamos sendo vigilantes, à medida que vamos sendo precavidos, à medida que nós vamos nos esforçando, né, na busca daquilo que tanto queremos, uma melhora, isso tudo faz com que Deus perceba essa nossa vontade, essa nossa predisposição, e aí, muitas vezes, né, sempre que possível, a ajuda virá, a ajuda não faltará à parcela divina. Muitas vezes, as, debitamos da seguinte forma: puxa, isso talvez não aconteceu, então o que será que houve? Então devemos refletir primeiro: será que nos esforçamos de forma permanente, de forma coerente, ou não? Então essa reflexão é importante também. Não podemos deixar aqui de mencionar também que muitas vezes, de acordo com o planejamento que foi feito para a nossa estadia aqui na Terra, de acordo com aquilo que muitas vezes até nós participamos desse processo, talvez algumas
melhoras talvez não seja de forma definitiva. Puxa, fulano tem uma, uma enfermidade e que muitas vezes apresenta algumas melhoras momentâneas, mas não se consegue a cura. Talvez isso tenha a ver exatamente com isso, tenha a ver exatamente com esse processo na qual faz parte desse planejamento, faz parte desse aprimoramento. Importante, então, que nós possamos entender isso e não atribuir a Deus, puxa, Deus não quis, né? Puxa, Deus não quer, né? Deus espera sempre o melhor de nós. Ninguém reencarna na Terra no sentido de fraquejar, no sentido de não conseguir, de não alcançar seus objetivos. O nosso processo é sempre de dar certo, nosso processo é sempre de avançar. Então, tenhamos sempre em mente isso. Se não fosse assim, tá certo? Não teríamos mérito nas nossas escolhas, não teríamos méritos nos nossos avanços. E aí, onde estaria, né, o nosso livre-arbítrio? Onde estaria exatamente o mérito nesse avanço? Então, que possamos olhar assim. Na pergunta 843, né, do Livro dos Espíritos, que diz lá, né, se nós não tivéssemos a oportunidade de escolher, seríamos comparados a máquinas, seríamos como máquinas, não teríamos nenhum sentido nesse processo. Então, faz sentido aqui que nós procuremos esse esforço. E nesse processo que nós estamos vivenciando, a gente começa, muitas vezes, exatamente pelos objetivos materiais, né? A fé material, né? Aquele que se esforça, que estuda, por exemplo, para passar no vestibular, aquele que se esforça para passar num concurso público, aquele que se esforça para ter um bem material, olha, quero sair do aluguel e conseguir uma casinha própria, tudo isso vai no sentido da fé humana, e que já vai tendo a confiança que vai conseguir, tendo a confiança que terá o seu objetivo alcançado, e nesse sentido já é um estímulo para depois para o desenvolvimento da fé divina. Né? Isso por quê? Já está desenvolvendo aí a sua disciplina, já está desenvolvendo ali a sua a perseguição àquele objetivo, e isso já é um preparo. Muitas vezes pode passar até a existência não olhando, não cuidando, né, dos objetivos duradouros, cuidando das virtudes, cuidando da melhoria nesse sentido. Mas isso já vai desenvolvendo, já vai dando indícios, já vai preparando, tá certo? Para que ele possa buscar realmente a fé divina. Então, uma não acontece sem a outra, uma é estímulo da outra. À medida que vamos avançando na fé material, temos também, já vamos construindo também, né, nos preparando para a fé divina. Então, lembrando lá das palavras que nós vimos lá do Velho e do Novo Testamento, emuná, né, e pestiá, que tem a ver com fidelidade, a nossa evolução, a nosso conceito de evolução calcado na fé, faz com que a gente possa atingir esse objetivo de forma mais retilínea, tá certo? Nossas escolhas vão permitir o quanto a gente vai conseguindo de acertos e erros, mas se estivermos realmente usando como referência o Evangelho de Jesus, nós vamos estar afinados, alinhados às leis divinas. E nesse sentido, esse é o caminho mais curto, né? É a nossa referência. O caminho mais curto entre dois pontos é a reta, não é isso? E a nossa reta de comparação aqui a nossa referência, é o Evangelho de Jesus, onde a gente vai estar exatamente nesse processo afinado junto às leis divinas. Então, tudo isso é aproveitado, tudo isso vai no desenvolvimento da fé que nós precisamos. A fé, como na própria lição aí nesse capítulo nos coloca, é a mãe
da esperança e da caridade. Então, através da fé, ela nos propicia essa força interior, essa potência interior que nos traz ânimo, que nos impulsiona para frente, que nos traz essa confiança, esse desejo de conseguir, de avançar, que faz com que a gente consiga, de fato, conseguir. Então, isso vai nos dando persistência. Quando a gente pega, por exemplo, esses pesquisadores, esses grandes vultos aí da humanidade, que trouxeram grandes aspectos importantes para toda a humanidade, que ficaram aí marcados, o que muitas vezes eles fizeram, né? Foram persistentes, tiveram confiança, trabalharam, mostraram esforço, acreditaram naquilo, né? Exemplo lá de Thomas Edison, né, o inventor da lâmpada, que teve aí centenas de oportunidades que ele não conseguiu a lâmpada, centenas de oportunidades que não teve sucesso, mas persistiu. Então, isso é confiança, isso é fé, que muitas vezes supera até aqueles que estão à sua volta, que superam aqueles que estão, muitas vezes, não têm o mesmo entendimento. Então, isso é possível. A fé é algo que nós desenvolvemos em nós, essa potencialidade, e que está aí à disposição de todos. Todos nós nascemos com esse recurso de forma latente, que muitas vezes fica adormecido conosco, mas que cabe a nós desenvolver, né? A compararmos como o sol. O sol brilha para todos, né? Deus nos traz o sol, traz luz para todos. Mas aquele que consegue uma lente e consegue canalizar os raios solares, tá certo? O que que ele acaba conseguindo? Mais luz, mais calor, mais energia. Da mesma forma, se nós conseguirmos canalizarmos todas essas referências, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente aprende da lei divina, tá certo? Isso vai nos trazendo confiança, isso vai nos jogando para frente, vai nos impulsionando, vai nos trazendo fé, vai buscando isso de forma mais retilínea. Então, esse é o processo que nós devemos perseguir. Esse é o processo que nos impulsiona para frente, para que a gente possa trazer, né, isso para o nosso dia a dia. Não nos entremos em estado de falta de acreditar, né? Nós precisamos acreditar em nós mesmos, nós precisamos acreditar que nós conseguimos. Através, então, desse desenvolvimento da fé humana, faz com que a gente marchamos, né, para a fé divina, para que a gente possamos explorar e pouco a pouco ir incorporando isso no nosso dia a dia. Então fica aqui a mensagem nossa para nossa reflexão, que possamos encher a nossa vida de fé, que possamos mirar nos exemplos que temos aí à nossa volta, usar o Evangelho de Jesus como referência para que a gente possa buscar e alcançar no nosso dia a dia, né, passo a passo, avançarmos na nossa melhora contínua. Muito obrigado a todos aí pela atenção.